Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos visitantes. Hoje é um dia tão lindo nessa igreja, histórico. E eu louvo a Deus por ser testemunha do que aconteceu hoje pela manhã aqui. Há tempo a gente esperava uma festa tão bonita como essa. Deus permitiu que acontecesse. E agora, quando nós vamos meditar na palavra do Senhor, eu queria dar um pequeno testemunho, que domingo passado, quando eu preguei pela manhã, eu havia dito que Deus fala conosco através da natureza e que nós podemos ver a grandeza de Deus pela natureza. Aí, sempre você fica pensando assim, como é que Deus vai se manifestar para mim através da natureza, do céu, das nuvens, das cataratas, das montanhas, dos vales. E às vezes Deus se manifesta em coisas simples. Aí na segunda-feira, quando eu levantei, estava lá na casa da minha filha, e ela tem, na porta da entrada da casa dela, tem uma clarabóia bonita. Aí a luz penetrou pela clarabóia e apareceu um arco-íris no chão. Eu nunca tinha visto aquele arco-íris lá. Eu falei, Deus está querendo mostrar para mim que Ele fala, que Ele fala, que Ele mostra que a sua presença está conosco, Nada mais, apenas um sinal de que Ele está presente na nossa vida. Hoje, quando a gente for estar meditando, o título que eu dei para a nossa meditação de hoje é: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos saber o que Ele tem para nós, É comum pensar assim, ficar em aflito até, como que eu vou tratar certas coisas, E nós encontramos um texto maravilhoso em Hebreus, quando ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O livro de Hebreus, ou a Epístola aos Hebreus, é um livro que tem um certo mistério, porque até hoje nós não sabemos quem é o autor do livro, E muitos têm se debruçado para descobrir quem foi que escreveu o livro. Uns apostam em apóstolo Paulo, outros apostam em Apolo, e aí vai, Talvez até Lucas entre nessa lista. Mas o que nós notamos que esse é o primeiro versículo do livro, diferente de outras epístolas, quando, por exemplo, Paulo escreve aos Coríntios e as outras igrejas, ele fala, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, ele se identifica, e saúda a igreja logo de cara. Aqui não. Aqui o autor começa, havendo Deus outrora falado, entra direto no tema, extremamente objetivo. E ele começa a mostrar uma superioridade impressionante de Jesus Cristo, E por que fazia isso? Porque era importante que ele escrevesse. Aqui não está escrevendo para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus de nascença, mas ele estava escrevendo para os próprios judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas por influência da tradição judaica, eles estavam retornando às práticas da lei. E o autor faz ao longo de 13 capítulos advertências, sermão, consolação. Olha, vocês têm que olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É nele que nós temos que nos espelhar. Então, os judeus que estavam cristãos, estavam sofrendo perseguições, eles tentavam voltar para o judaísmo, porque era mais fácil de se acomodar no meio da religião judaica. Mas ele insiste em dizer, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E aqui ele começa falando assim, ele no verso 2, nesses últimos dias, e parece mais uma expressão mesmo, porque provavelmente essa carta foi escrita anos depois de Jesus, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então ele começa a falar, olha, quem está conversando com vocês, quem conversou conosco é o Filho de Deus, aquele que, através da sua palavra, tudo foi criado. Então ele já começa colocando aqui uma grande autoridade de quem está falando.
né? Não é qualquer um que está falando. Não é o Marcos Domingos que está falando. Não é o pastor Rafael que está falando. Não é nem Billy Graham que está falando. Quem está falando é o Filho de Deus. Então, quando uma autoridade fala nesse nível, é bom prestar atenção no que ele está falando, né? Então, apenas um panorama da epístola, para assim, a gente ficar um pouco mais, ainda como se fosse uma aula, né? Então, nós temos aqui um autor, não sabemos quem é, mas dizem os especialistas no grego que o grego que é usado na escrita de Hebreus é um grego sofisticado, é um grego de quem era muito letrado. Não era um que aprendeu como segunda língua, mas alguém que conhecia, provavelmente vivia em Alexandria, né? Onde o grego era a primeira língua e provavelmente um estudioso, talvez um erudito, um grande estudioso. A segunda característica, irmãos, que é que ele tem uma convicção de Jesus, de fé, muito grande, né? E ao todo o tempo dos 13 capítulos, ele vai enfatizando Jesus, Jesus, Jesus. Ele não era um escriba, ele não era um erudito, um teórico, que fica procurando, às vezes, nas entrelinhas para botar uma teoria nova. Ele tinha absoluta convicção de quem era Jesus. A mensagem dele era para os judeus convertidos, um alerta, e ele faz um apelo à fé, para que eles mantivessem a fé. E ele destaca exaltação de Cristo e sacrifício de Cristo é superior a tudo. Há uma parte do livro que ele fala que o sacrifício de Cristo é muito superior ao sacrifício que os judeus faziam no templo. Era o sacrifício do Filho do Deus vivo, né? Então, isso é o que a gente podia dizer assim, com 3 quadros, mais ou menos, para quem ainda não conhece o livro de Hebreus, que eu recomendo que você faça uma leitura assim detalhada, faça uma leitura bem com paciência, né? E eu diria até que o livro de Hebreus, ele é de uma sabedoria tão grande que ele faz um vínculo entre o Velho e o Novo Testamento com uma perfeição incrível. Então, aqueles que conheciam a lei, e ele começa a apresentar o Evangelho, ali tem uma mistura, ele faz essa intersecção com muita sabedoria. Por isso que eu tenho preferência pelo livro de Hebreus no Novo Testamento. E agora, quando ele fala assim, vamos voltar ao primeiro texto, né, que ele fala, havendo Deus falado de outrora, no passado, de muitas maneiras, através de profetas, através de sonhos, através da natureza, através até de animais, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E aí vamos agora lembrar um texto que nós vamos encontrar no batismo de Jesus, quando diz assim, este é o meu filho, o escolhido. Desculpa, esse texto está na passagem da transfiguração, quando Jesus sobe a um monte e ele se transfigura. Então Pedro e João conseguem enxergar Jesus na natureza divina, e lá na nuvem sai uma voz dizendo assim, este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Ouçam a ele, né? Então veja que Deus coloca uma autoridade, ou dá uma ordem. Esse é o meu filho, é eles que vocês vão ouvir. Vocês não vão ouvir mais ninguém, vocês não vão ouvir nenhum político, vocês não vão ouvir nenhum coach, não vão ouvir nenhum filósofo. Quem vocês vão ouvir? É o meu filho, aquele que eu escolhi. Isso. E aqui cabe uma pergunta agora, né? A quem nós estamos ouvindo? Nós estamos numa época, meus irmãos, de muita informação. Muita informação. E você, na verdade, vai ouvir o que você quer ouvir. Não é o que você procura, é o que você quer ouvir. Então, para quem gosta do celular, do Instagram ou do LinkedIn, então, você tem lá uma inteligência artificial que fala, gosta de bolo. Eu falo, vai aparecer mensagem de bolo para você. Que é o que você quer ver? Tem uma mensagem aqui de banco. Vai aparecer mensagem de banco. Porque ele quer alimentar aquilo que você deseja.
E às vezes eu fico percebendo que, às vezes, quando a pessoa busca as mesmas mensagens, ele é inundado com tanta notícia e há uma sobrecarga, é um estresse emocional, porque tudo o que tem de notícia vai aparecer. E às vezes até no seu gosto. Então, se você é uma pessoa que gosta de política mais à direita, vão aparecer todos os vídeos de direita. Se você é um esquerdista, tudo de esquerda, não é? Então, às vezes, lá em casa, eu e a Lourdes ficamos às vezes conversando. Ela falou, olha, você viu esse vídeo? Eu falei, não vi. Eu falei, olha, aqui está isso aqui. Eu falei, é interessante, né? Aí, daqui a pouco, vem outro, porque está dentro do gosto dela. Né? O meu gosto começa a ser diferente. Quando você começa a ver vídeo sobre cachorro, irmãos, centenas de vídeos sobre cachorro, né? Porque alimenta você. Então, a pergunta é, quem nós estamos ouvindo? E hoje, com a informação na mão, a toda hora, 24 horas por dia, é muito fácil da gente ser enganado com informação que não é verdadeira. E lá atrás diz assim, este é o meu filho escolhido, a ele ouvir. Não é? Então, aqui você tem hoje os tais dos influencers, né? Que muita gente tem milhares de seguidores aí. Então, já o nome em inglês já fala, ele é um influenciador, né? E ele gasta o tempo dele para tentar fazer você comprar ou ter uma opção de vida. Lá onde mora a minha filha tem um influencer bem na frente da casa dela. De vez em quando eu vejo lá, quando ele faz umas reuniões, e a gente sabe que vai ter reunião porque ele aluga um carro importado e põe na porta da casa dele. Às vezes tem uma Mercedes lindíssima, uma BMW e mais uns 2 ou 3. Então todo mundo que ele convida para aquela reunião, que são, quem sabe, aqueles que ajudam, como é que ele está dando sucesso. Na verdade, na segunda-feira a Mercedes não está mais lá, né? Já devolveu aquela Mercedes, porque ele só está querendo influenciar o grupo que segue a ele. E quem sabe você gosta de teólogo. Eu gosto de seguir a linha da tal teologia, fulano de tal. Ele pode ser excelente teólogo, mas ele não é o Filho de Deus. Não é ele que eu vou seguir. Posso me ajudar a entender alguns textos bíblicos. Talvez a família. A família influencia muito no seu pensamento. E nós temos visto ao longo da história que muita gente tem dificuldade para aceitar Jesus, às vezes para até se batizar, porque a família ela é um empecilho na vida dele, né? E talvez os seus amigos também, né? A quem você está ouvindo? Tem uma história muito interessante do presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Foi presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E, frequentemente, ele enfrentava longas filas na recepção na Casa Branca e reclamava com frequência que ninguém prestava atenção no que ele dizia. O pessoal vem aqui, faz fila, me cumprimenta, mas o que eu digo ninguém presta atenção. Muitas pessoas hoje em dia ainda, aqui no nosso meio, falam, não sou ouvido, né? E tem às vezes essa queixa aqui. Eu vou embora dessa igreja porque não sou ouvido. Talvez tenha razão, né? Um dia, durante uma recepção, ele decidiu fazer um experimento. Para cada pessoa que se aproximava e apertava sua mão, ele murmurava, eu matei minha avó esta manhã. E aí, os convidados respondiam com frases como, maravilhoso. Continue com um bom trabalho. Outros, estamos orgulhosos de você. Deus o abençoe, senhores. Foi somente no final da fila, enquanto cumprimentava o embaixador da Bolívia, que as suas palavras foram realmente ouvidas. Sem saber bem o que dizer, o embaixador se inclinou no ouvido do presidente e disse assim, tenho certeza que ela merecia morrer. Irmãos, ouvir é essencial, né? Ouvir é essencial. E de vez em quando quando você tem um diálogo com alguém, você percebe que a pessoa não tem paciência para ouvir. Não tem paciência para ouvir. Ela faz uma pergunta e quando você começa a responder, ela te solta outra pergunta, né? Eu tenho muita dificuldade para conversar com gente
que quando eu estou respondendo a primeira pergunta, faz a segunda. Quando eu estou na segunda, faz a terceira. Aí eu sou obrigado a ser um pouco indelicado e falar assim, estou tentando responder se você me deixar. Né? Porque as pessoas estão tão ansiosas que elas não têm paciência para ouvir. Outras vezes, meus irmãos, outras vezes nós vamos encontrar grupos de pessoas que de fato não querem ouvir a verdade. Isso já foi um texto que Paulo escreve no livro de 2 Timóteo. Quando ele exortava Timóteo, ele fala: haverá tempo que eles não querem ouvir a verdade. Haverá tempo que a verdade será como coceira no ouvido deles. E por isso que ele fala assim, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Porque muitos não querem ouvir a verdade. Quando você vai falar de Jesus, eles tampam os ouvidos e eles bloqueiam. Nós estamos vivendo uma época em que falar de Jesus hoje é proibido falar nas escolas, é proibido falar em qualquer órgão público, porque seria uma coisa como misturar religião com o Estado. Mas, por outro lado, nós temos encontrado, às vezes, por exemplo, uma brecha que alguns acharam para, por exemplo, disseminar certas seitas africanas como se fosse coisa cultural. E, na verdade, se trata de um culto com matrizes africanas. Mas Cristo não pode ser falado. Cristo está sendo banido das escolas. Nos Estados Unidos já não pode mais ter Bíblia nas escolas. Então isso causa coceira neles. E aí o autor do livro de Hebreus pergunta assim: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Imagina você, se você estivesse afogando e alguém jogar a boia para você, e ao invés de você pegar a boia, você foge dela. Você vai na direção oposta. Como é que você vai escapar? Né? Tem muita gente que está fazendo isso. Jesus é a salvação. Jesus é aquele que vai nos levar para o céu. Mas eu não quero saber de Jesus. Então eu estou negligenciando a grande salvação que foi proposta por Deus através do seu Filho na cruz, no Calvário. Outras vezes, como nós encontramos em Isaías 59:2, diz o seguinte: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então tem algumas pessoas que querem falar com Deus, mas eles não têm um compromisso de acertar a vida, de se arrepender dos seus pecados. Ele acha que Deus, então, fica como se fosse um grande empregado, que eu posso falar com ele a qualquer hora. Eu tenho visto alguns filmes em que mostram pessoas absolutamente revoltadas com Deus, principalmente aquelas que tiveram uma grande perda. Um filho, por exemplo, uma das coisas mais difíceis de superar é a perda de filho. E mostra uma amargura, e aí a pessoa pergunta: por que Deus? Por que Deus? Por que meu filho? E não conseguem superar isso, né? O hino que a nossa querida irmã cantou aqui é um hino que ela falou que a história é muito linda, e é mesmo. Irmã, quero dizer para você o seguinte: há poucas letras em português que eu acho que superam o original. Essa letra em português é espetacular. Eu acho que nem o autor, em 1700 e alguma coisa, quando ele perdeu a família indo para a Europa num navio, ele é capaz de escrever uma letra do jeito que nós temos em português. É maravilhosa. Outras versões, a letra é diferente, perde um pouco o sentido. Mas essa é espetacular. Eu sou feliz com Jesus. Então, mesmo em dificuldades, as pessoas entendem que isso é um momento que Deus permitiu na sua vida.
como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como vamos para o céu se nós não ouvirmos a voz de Jesus na nossa vida? Como alguém pode pensar que vai ter uma vida eterna se ele está com seus ouvidos tampados para a mensagem do Evangelho? E aí nós encontramos uma passagem muito interessante em Ezequiel. Ezequiel tem ali capítulo 2, por ali. Ele tem uma visão que a gente podia chamar de escatológica. Uma visão do céu, visão dos querubins e tal, né? E aí, em um dado momento, ele ouve uma voz que é de uma grande autoridade. Ele não identifica exatamente quem é, mas ele diz que era uma pessoa que tinha grande poder. E diz assim: filho do homem, fique em pé, eu vou falar com você. Ah, queridos irmãos, quantas vezes nós gostaríamos de ficar em pé diante de Deus para ouvir o que Ele tem para nos dizer? Quantas vezes? Eu não preciso buscar em nenhum tipo de magia, não preciso buscar em nenhum tipo de sorte, nada, porque Ele fala comigo. E quando Deus quer falar conosco, nós temos que ter essa postura, ficar em pé diante dele, porque ele é uma grande autoridade, ele quer falar comigo. E eu não posso ouvir ao Senhor Deus de qualquer jeito, relaxadamente, sentado. Eu estou pronto para ouvir o que o Senhor tem para me dizer aqui. O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar com você aqui nessa noite? Que resposta você está buscando e que você espera que Deus dê uma resposta para você? Que direção você está buscando e que o Senhor quer te dar nessa noite? Ou que você vai abrir seu coração para que Ele te guie em algumas coisas? Então, você pode pensar ou se agir como Ezequiel. Ezequiel recebeu de Deus uma ordem para pregar a palavra, ia pregar em situações difíceis, e Deus fala com ele: Ezequiel, não tema, você vai enfrentar uma nação perversa, mas eu vou estar com você. É a voz de Deus falando conosco. Então muitas vezes ele vai falar assim: olha, querido irmão, olha, meu filho, o que eu estou te falando aqui, você vai passar uma dificuldade, mas não tema, eu vou estar com você. E quando nós ouvimos uma ordem dessa, meus irmãos, a gente se tranquiliza e a gente segue em frente, né? A gente segue em frente. O grande Spurgeon, pregador, chamado Príncipe dos Pregadores, ele fala assim: quando você estiver diante de homens, peça pouco e espere menos. Quando estiver diante de Deus, peça muito e espere mais. Então, não só Deus quer falar conosco, mas e quando você, na sua oração, você quer ouvir a voz de Deus, não seja acanhado, espere muito. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus quer abençoar você, mais do que você pensa. Ele não é mesquinho na nossa vida, né? Muitas vezes a gente fica até pensando: será que Deus vai me atender nisso? Deus quer fazer isso que você está pedindo e mais, porque Ele é um Deus amoroso e Ele nos chama. A pergunta que às vezes você talvez possa ver: o que Jesus tem nos falado já? Veja que no texto que nós abrimos aqui, essa meditação, fala: e nos últimos tempos tem nos falado através do Filho. Tem coisa, meus irmãos, que Jesus não vai mais falar. Tem coisa que você não precisa mais ficar esperando uma revelação divina, quem sabe um anjo chegando na sua casa, ou acordando você à noite e falando assim: levanta aí, quero falar com você. Não vai acontecer, porque tem as coisas algumas coisas estão definidas na Bíblia e não há mais o que falar, basta apenas ler. Por exemplo, a questão da salvação. Não haverá nenhuma outra revelação sobre a salvação. A salvação é em Cristo, pela graça. Através do Evangelho, que Paulo fala, é o poder de Deus para salvar o pecador. Isso não precisa mais falar para você, está na Bíblia. Então não espere que venha essa mensagem. Também não há uma mensagem nova com relação à vida nova. Paulo fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Depois ele fala para fazer as boas obras.
Então nós sabemos que a palavra, a revelação de Deus na nossa vida, que Jesus nos ensinou e que depois os apóstolos seguiram, é que eu vou ter uma nova vida a partir de Cristo. Eu tenho que ter uma santificação na minha vida, uma mudança de postura. Eu sou uma nova criatura. Não adianta eu achar que eu sou de Jesus e continuar fazendo as velhas coisas que sempre eu fiz. Então os meus velhos hábitos, os meus velhos pecados têm que ser abandonados. Essas coisas estão claras. Não precisa anjo vir para falar para mim isso aqui. O que pode acontecer às vezes é que eu recebo um incômodo do Espírito Santo falando: Marcos, você não está agindo corretamente. Não foi isso que você aprendeu. Corrige os seus passos. Eu posso ter um incômodo, mas ninguém vai falar assim: olha, continua assim, de repente lá no fim vai dar certo. Não. A mensagem é clara. A mensagem de uma nova vida. Também não haverá uma mensagem nova para o futuro, porque está prometido: virá nos buscar. Então essas coisas, quanto a ir para o céu, quanto a vida nova, como salvação, isso não vai mudar. Isso já foi falado, está escrito, ponto. Não espere resposta para isso. Aonde é que eu poderia esperar uma resposta? Né? E muitas vezes algumas pessoas acabam se embaraçando em muitas questões do dia a dia. Por exemplo, se você pergunta: com quem vou casar? Será que na Bíblia tem algum texto que tem regras com quem você vai casar? Não tem. Não vai. Deus não vai falar que se você casar com a Maria ou vai casar com o Pedro. Tá? Negócios. Será que tem na Bíblia regras para você fazer negócio, investir na bolsa? Não, também não tem. Profissão. Você é engenheiro, você é pastor, você é dentista, eu vou fazer. Também não tem. Isso. Marcos, agora como é que a gente sai dessa? Nesses casos, meus queridos irmãos, quando a gente fala assim que Deus quer falar conosco, Ele vai nos dar apenas uma direção. Ele vai apenas nos dar uma referência. A decisão é sua. A decisão é minha. O que eu escolher, se eu vou ser veterinária, se eu vou ser médico, se eu vou ser dentista, se eu vou ser advogado, ou se eu vou ser apenas um carpinteiro ou um pedreiro, a decisão é minha. Mas seja qual for a decisão, eu preciso saber que Deus está me guiando nela. Mas não dá para você culpar Deus se eu escolhi ser veterinária. Acabaram os cachorros de São Paulo. Não tem mais como ganhar dinheiro como sendo veterinária. Né? Senhor, o senhor me dirigiu aqui para ser alfaiate. Você conhece algum alfaiate hoje? Né? Acabou a profissão. Isso não existe. Tá? Agora, o que nós sabemos é que Ele quer nos dar uma direção. E como é que Ele vai nos dar essa direção? 3 coisas importantes para que Deus possa te dirigir. Primeiro, leia a Bíblia. Segundo, estude a Bíblia. Não é só ler por ler, mas é ler e estudar, meditar, refletir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Estude a Bíblia e obedeça a palavra. Sem essas 3 regrinhas, Deus não vai te guiar a lugar nenhum. Porque aqui, nesse momento que nós estamos buscando, meus irmãos, é sabedoria. E Tiago fala assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça que Deus dá. Mas Ele dá sabedoria desde que você conheça a sua palavra já escrita e manifestada. Aí você vai ter sabedoria. Eu colocaria para você aqui que quando esses princípios da sua vida estiverem bem, você está em comunhão com Deus, está lendo a palavra, você está obedecendo a palavra, vai ficar muito mais fácil Deus falar com você. Você vai ver Deus em todos os lugares, não é? E você vai louvar a Deus porque Ele está presente ao seu lado. Ontem eu tive uma outra experiência muito bobinha, até eu diria que é bem simples assim, mas eu falei, mas aí dentro desse pensamento de que Deus está nos guiando, eu falei, Deus está me ajudando. Então, fui levar um animal para ficar num hotelzinho, e aí quando eu saí lá de casa, eu falei assim para a Lourdes: não vou levar celular não, porque não preciso, tinha que voltar para dentro de casa, não vou voltar, vou sem celular mesmo. Aí cheguei
lá no lugar que eu achava que era, tinha mudado o endereço. Irmãos, o que você faz sem celular hoje? Você está perdido, irmãos. Eu não sei nem o número do celular da minha mulher. Para quem que eu vou ligar? Liga para sua mulher. Eu não sei o número dela. Quanto tempo você está casado? 41 anos. Não, 44 anos. Não sabe o número do celular? Não sei. Porque você confia tanto nesse negócio que você fica dependente disso o tempo todo. Aí fui perguntar na frente lá do antigo Deus, conhece para onde foi o hotelzinho de cachorro? A moça falou, não, foram embora, não disseram para onde ia. Ai, meu, tenho que voltar 10 quilômetros para ir lá em casa, pegar o celular, descobrir qual é o endereço. Fiquei pensando, olha, pode um negócio desse. Perguntei na outra, também não tem. Aí perguntei para um casal de idosos, eu falei assim, olha, eu acho que eles mudaram para a rua não sei das quantas lá, é um antigo cartório. Eu falei, mas eu não conheço nada aqui. Ah, moça, aí fica difícil, não tem celular. Né? Aí eu falei, tá bom, vai. Subi, aí parei o carro num lugar assim, olhei e vi um carro da prefeitura lá do município onde eu estava. Eu falei, senhor, boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Ele parou para eu passar na faixa de pedestre. Aí interrompi ele e falei, senhor, sabe por acaso se tem algum lugar de creche de cachorro por aqui? Ele falou, eu acho que tem naquela rua, segunda direita, não sei o que e tal. Aí fui para lá. Cheguei lá e falei, e agora? Tem 500 casas aqui, onde é que eu vou? Aí, tá, assim, gozado que as coisas iam saindo, né? Esse cara parou daquele lugar onde eu estava. Depois eu estava andando por aquela rua, saiu um cara da casa dele que ele ia embora. Eu falei, moço, tem algum lugar de cachorro aqui? Ele falou, tem, ali na esquina. Aí quando eu cheguei lá, a moça falou assim, você veio trazer o Tobias para ficar aqui? Eu falei, graças a Deus, resolveu o meu problema. Então, você percebe, meus irmãos, nessas coisas bobinhas, ingênuas, que Deus está com você, coloca a pessoa no seu caminho, e você não se estressa, eu não precisei ficar nervoso, não precisei falar palavrão, não precisei amaldiçoar nada. Deus estava comigo nessas coisas simples, e Deus quer estar conosco em cada passo da nossa vida. Coisa simples. E eu reconheço que Ele está comigo na minha vida. Então veja, leia a Bíblia, esteja em comunhão com Deus, obedeça a sua palavra, e você vai ter sabedoria. Você vai conseguir discernir a direção que dá um Deus. Né? Nós que já somos bem mais velhos aqui, muitas vezes nós temos que tomar uma decisão e tem a opção A, B ou C. E você fala, para onde eu vou? Né? Aí pela palavra, pelos princípios da palavra, assim, a opção C não é a boa, porque ela contraria a palavra de Deus. Então não vou por ali. A opção B, talvez. A opção A me parece mais. Então você tem essa sabedoria da Bíblia para discernir ali. E outra coisa que é importante diz o texto, a paz de Cristo seja o árbitro dos vossos corações. Então, se eu for casar com a Madalena, se eu for casar com a Pedrina, com quem quer que seja, eu tenho que ter paz no coração, que ela vai ser uma boa esposa. Mas se eu já estou namorando e estou incomodado ali, tem uma coisa que está rolando, cuidado. Cuidado. Mas a senhora é tão bonita, senhora, é linda. Deus fala assim, e daí? Eu que fiz, não? Mas eu tenho que ter paz no meu coração. E aí uma outra coisa que eu acho interessante, meus irmãos, é assim, quando você tomar a decisão, confie que Deus dirigiu você. Talvez você não tenha tomado talvez a melhor decisão na sua vida. Deus poderia talvez ter a opção B para você, escolher a opção A ou C. Mas eu creio que Deus ama tanto você, Deus gosta tanto de você, que Ele vai honrar a tua decisão. Ele vai honrar a tua decisão. Você quis assim? Ok, não era o melhor caminho, mas eu vou honrar a sua decisão. Eu vou abençoar a sua decisão, porque eu te amo. Porque você é meu, você pertence a mim. Isso. Então lembre-se, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente obedece a palavra, nós temos sabedoria de Deus. E com a sabedoria de Deus, eu posso discernir, escolher entre A, B ou C. E aí quando eu decido, eu preciso sondar, tenho paz com isso? Estou em paz com isso? E aí eu confio, Deus me orientou, e eu creio nisso e sigo em frente. Irmãos queridos, continuando aqui já para o nosso fim aqui, né? Eu queria
pensar com vocês. Acho que aqui já foi, né? Por algum momento aqui. Quero concluir com vocês o texto de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. O que nós temos aqui é, ele está interessado em conversar com você, em falar comigo. E eu fico pensando que ele quer não só falar, mas ele quer entrar na minha casa. Ele quer cear comigo, ele quer sentar na minha mesa. Eu fico pensando que privilégio é você ter Jesus sentado na sua mesa. E ele está, senhor, está bom esse pão de queijo aí que nós fizemos aí? Está assim, comprei da Elia, tá bem. E esse pão aqui, também comprei da igreja, o pessoal está vendendo, maravilhoso, né? Que nem hoje a gente louvou a Deus por tanta comida boa que estava lá. Jesus estava conosco ali no nosso meio. Não sei se ele experimentou todas as comidas, mas se ele experimentou, estava muito bom, não é? Porque ele está conosco e a nossa comunhão estava lá. Amém, queridos irmãos? Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. Deus quer dirigir. Não feche a porta para a comunicação com Deus. E eu tenho certeza que a sua vida será mais abençoada cada dia. Deus abençoe a todos vocês, irmão.